livro de hoje, Chapeuzinho e o Leão Faminto. Olá, crianças, tudo bem? Novamente nos encontramos. Essa semana eu escolhi um livro muito divertido que conta a história de uma menina chamada Chapeuzinho. Lembra da história do Chapeuzinho Vermelho? Vocês não lembram? Bom, então eu vou resumir a história do Chapeuzinho Vermelho para depois ir para outra Chapeuzinho, que é muito legal a história. Bom, para quem não sabe ou não lembra, a história do Chapeuzinho Vermelho é a história de uma menina que ganhou uma capa vermelha com o capuz da vovozinha dela. Mas aí, um dia, essa vovó ficou doente, então a mãe da Chapeuzinho pediu para que ela fosse até a casa da vovó, levou uns guloseimas, umas coisinhas para ela comer, para ela ficar boa. Só que a mamãe falou para ela não ir pelo caminho do rio, porque ela ficou sabendo que lá tinha um lobo mau que devorava crianças. Chapeuzinho não era muito medrosa, mas era obediente. Só que no meio do caminho, ela encontrou algumas flores e resolveu colher para levar para a vovó. O que ela não sabia é que atrás de uma árvore, um lobo malvado a observava. Ele então se disfarçou de pessoa, colocou roupa e foi conversar com a menina. Perguntou onde ela ia, o que ela ia fazer. E Chapeuzinho era ingênuo, tadinha, contou tudo, que ia para casa da vovó, que ela estava doente. Então o lobo pegou um atalho e chegou primeiro na casa da vovó. Quando ele chegou lá, ele escondeu a vovó dentro do armário, colocou a roupa dela, deitou na cama, esperando a Chapeuzinho. Sabe o que ele ia fazer? Ele queria comer as duas, aquele guloso. Mas vejam só, quando o Chapeuzinho chegou, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente com a avó, mas não sabia o que era. Perguntou que os olhos estavam grandes e o lobo respondia: era para te ver melhor. Perguntou por que orelhas são grandes e o lobo respondia: para te ouvir melhor. Perguntou por que esse nariz tão grande e ele dizia: para te cheirar melhor. E quando ela perguntou: e por que essa boca tão grande? Aí o lobo avançou em cima dela e disse que era para devorá-la. Foi aquela confusão dentro da casa, aquela gritaria, mas um caçador que vinha passando por ali ouviu tudo e então entrou na casa, derrubou a porta, acabou com o lobo e salvou Chapeuzinho e vovozinha. Bom, essa é a história do Chapeuzinho Vermelho. Agora vamos para a história que eu escolhi. Olhem só, crianças, a capa desse livro, que bonita. E olha o nome da história: Chapeuzinho e o Leão Faminto. Olha, vocês não vão acreditar, essa história é muito engraçada e divertida. Mas antes de contar a história, eu queria falar um pouquinho sobre o autor dessa história, que é o Alex Smith. O Alex Smith, crianças, quando ele era pequeno, do tamanho de vocês, ele gostava de brincar muito. E ele usava muito a imaginação. Uma coisa que ele gostava muito de fazer é ler. E quando ele lia muito, ele fantasiava que quando ele crescesse ele ia ser um astronauta. Aí depois ele mudava de ideia e achava que ia ser um cozinheiro. Mas depois mudava de ideia e achava que ia ser um piloto de Fórmula 1. Ele foi mudando de ideia, até que um dia ele brincou de teatro. E descobriu que no teatro ele poderia ser quem ele quisesse. E o que ele mais amava era desenhar. Tanto desenhou que quando ele cresceu virou um ilustrador. E as suas histórias eram fantásticas. Então ele pensou: por que não desenhar e escrever? E foi aí que surgiram as suas ideias para criar histórias divertidas. E essa é uma delas. E eu vou ler para vocês. Mas antes eu quero que vocês olhem bem as ilustrações, prestem atenção, porque essa história não acontece numa floresta não, acontece em outro lugar. Vejam só. Olha este cenário. Eu nem vou falar para vocês que aonde acontece essa história, o nome começa com A, no meio tem o Free e termina com K. Descobriu o nome? Se não descobriu, peça para a mamãe te ajudar. Esta é Chapeuzinho Vermelho e hoje ela vai ser devorada por um leão. E este é o leão. Bem, isso é o que ele acha que vai acontecer nessa história. Então agora, senta que lá vem história. Em uma manhã de verão, tia Rosa acordou coberta de pintas. Só havia uma coisa a fazer. Alô?
estou indo para aí, disse Chapeuzinho ao ouvir a notícia da sua tia. Então ela encheu sua cesta, deu tchau para o pai e partiu. O caminho era longo até a casa de tia Rosa. Chapeuzinho passou por baixo das girafas, por cima dos crocodilos sonolentos e acenou para os barulhentos macacos. Ela caminhou devagarzinho entre os formigueiros e correu por baixo das gazelas saltitantes. Depois pegou carona em um elefante. Espremeu-se entre os hipopótamos e os javalis e cumprimentou os suricatos. Então sentou-se para descansar à sombra de uma árvore frondosa e foi aí que o leão apareceu. O leão faminto. Olá! Aonde você vai? Vou visitar minha tia que está coberta de pintas. Por quê? E no tempo que levou para a sua barriga roncar, o leão faminto bolou um plano muito malvado. Olha o plano que estava na cabeça dele. Meu plano muito esperto. Primeiro, ir para a casa da tia Rosa. Segundo, escondê-la em um armário. Terceiro, vestir-me como a tia Rosa. Quarto, esperar um pouco. Quinto, saltar e comer a Chapeuzinho. Sexto, comer a tia Rosa de sobremesa. Muito bem, você é um leão muito esperto. E então saiu correndo para pôr seu plano em prática e deixou Chapeuzinho falando sozinho. Primeiramente, o leão faminto enfiou tia Rosa no armário. Depois vestiu uma de suas camisolas e cobriu-se de pintas. Claro que quando o Chapeuzinho chegou, ela logo percebeu que não era a tia Rosa, que estava deitada na cama. Rapidamente, ela olhou em volta e viu sua tia espiando por uma fresta do armário. Então Chapeuzinho decidiu dar uma lição no leão malvado. Ui, tia! Que cabelo despenteado! E antes que o leão faminto pudesse fazer qualquer coisa, Chapeuzinho tinha escovado, penteado, torcido e trançado, até que o leão estivesse com um novo visual. E isso não estava nos seus planos. Olha como ele ficou. Então ele olhou para Chapeuzinho e de repente... Chapeuzinho olhou para ele e disse: Caramba! Que dentes sujos e podres você tem, tia! E Chapeuzinho fez o leão faminto escovar os dentes, até deixá-los brilhando. Ai, tia! Que camisola velha você está usando? E antes que o leão faminto percebesse, Chapeuzinho tinha arranjado uma roupa bem mais bonita para ele usar. Ele ficou muito engraçado. Bom, isso também não fazia parte dos seus planos. E então o leão rosnou para Chapeuzinho. Pare! Eu não estou bonito! Eu sou um leão faminto! E minha barriga está roncando! Apontando o dedo para o leão, ela falou: Bem, tentar engolir criancinhas e tias é muito feio! Se sua barriga está roncando, só precisava pedir comida educadamente, né? O leão faminto soltou tia Rosa do armário e pediu muitas desculpas. E juntos os três saborearam uma travessa cheia de rosquinhas. E o leão comeu 5. Logo começou a escurecer. Então o leão caminhou de volta com Chapeuzinho, comportando-se muito bem, e prometeu nunca, jamais, em tempo algum, tentar comer outra tia ou qualquer outra criança. Mas talvez ficasse tentado a comer um papai. Não, gatinho mau! E eles viveram felizes para sempre. Enfim. Nossa, essa história me deu um calor, gente. Ainda bem que eu tinha uma blusa reserva lá no armário. Já descobriram que continente é esse? Ele é muito quente mesmo. Mas eu não vou te contar qual é não, viu? Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história. E quem sabe em casa vocês possam inventar uma outra versão
atenção para a história da Chapeuzinho Vermelho, como esse ilustrador fantástico do Alex Smith fez. Ele lembra que ele era criança igual a vocês e já desenhava e escrevia? Acreditem na sua imaginação e na sua criatividade. E quando vocês voltarem, vocês vão me contar que história foi essa que vocês inventaram da Chapeuzinho. Tchau, crianças. Até mais.